Olá, seja muito bem-vindo a mais uma conversa de bom tom. É um prazer contar com você aqui. Esses temas fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida e eu espero contribuir de alguma forma com um novo olhar para você. Eu não pretendo esgotar o tema, absolutamente. Eu pretendo sim trazer outros ângulos de visão, ou trazer uma ideia mais elaborada, mais raciocinada acerca do tema. E quero desde já pedir que, se for interessante para você, nos ajude se inscrevendo no canal, dando like e, se possível, ative o sininho para, quando mais um vídeo surgir aqui na clínica, você vai ser avisado. E também compartilhar. Fazer o bem sempre faz bem. O tema de hoje é frustração. Como é que você se sente quando você é frustrado? A maioria das pessoas não reage bem, não lida bem. É importante a gente entender esse não lidar bem. Como o desejo não foi satisfeito, uma vontade não foi satisfeita, é natural que possa vir uma reação de tristeza. Essa é a emoção básica natural quando se é frustrado. Como também, às vezes, a própria insatisfação, a raiva, que é outra emoção básica. Infelizmente, muitas e muitas pessoas dão uma hiperdimensão a esse não. Quando recebem, elas realmente reagem de uma forma a se desorganizar. E muitas vezes por pequenos estímulos, pequenos nãos. E quando isso acontece, muitas vezes entra no que a gente chama de um estado regredido, funciona como uma criança. A criança, quando ela reage assim, é natural, faz parte do aprendizado, ela se vitimiza, ela quer chamar a atenção. Muitas vezes isso pode ficar marcado de forma tão intensa que ela pode desenvolver padrões de comportamento, de funcionamento, baseado inclusive nesse modo da birra, da vitimização, que seria uma forma de controlar o outro. Toda vida que alguém funciona na vitimização é uma tentativa de manipular, de controlar o outro. Então ela se vitimiza para que o outro saia do lugar dela, que muitas vezes é de razão, é de ordem, é de coerência, e abandone esse próprio raciocínio, esse modo de funcionamento saudável, e vá atender à necessidade dela. Então a criança faz isso muito bem. E os pais que não conseguem ficar atentos acabam realmente caindo nessa armadilha. E longe aqui de culpar os pais, longe de culpar aqueles, se você que está me ouvindo já se percebeu dessa forma, não é esse o objetivo, trazer culpa, até porque culpa não ajuda em nada. É apenas o sentido de contribuir, da gente poder enxergar que isso faz parte do processo. Na infância, eu lembro no Evangelho que o Cristo diz assim, que o teu sim seja sim, o teu não seja não. Então, muitos pais, muitas vezes, dão não, a criança chora, a criança esperneia, a criança grita, e os pais, para não passar por esse sofrimento, eles acabam cedendo e dando o sim. E é lógico que isso vai ser desorganizativo para a estrutura psíquica da criança, principalmente no que concerne a limites. Possivelmente essa criança vai ter dificuldade quando crescer, quando for frustrada, quando o desejo dela não for realizado, não for atendido. Então, a frustração, ela faz parte do nosso dia a dia. É fundamental para o nosso crescimento. Nós crescemos quando o não vem. Muitas pessoas não conseguem ou têm muita dificuldade de dizer não. E não necessariamente aquele que tem dificuldade de dizer não tem dificuldade de receber o não. Na maioria das vezes nem é assim. Aqueles que têm dificuldade de dizer não, muitas vezes eles se encontram numa armadilha psíquica que eles precisam atender à necessidade de todos. Eles precisam atender ao desejo do outro. Isso porque, na grande maioria das vezes, esse outro é a referência de funcionamento dele. Então, ele, por medo de não ser amado, por medo de que a pessoa não goste mais dela, de abandoná-la, ela tende a dizer sim, mesmo que passe por cima dela. E isso é terrível, funcionamento saudável. Não é saudável coisa nenhuma. A pessoa coloca sempre o outro. Então é muito comum aquilo que nós chamamos de síndrome do salvador, aquela pessoa que quer salvar todos, que quer resolver o problema de todos, que coloca o outro como o foco principal da vida dela, resolver o problema dos outros.
Então, se não tiver, ela vai ter que arranjar um problema para resolver. E para algumas pessoas isso é motivo, puxa, fulano é muito bom, é muito caridoso. E não, isso não necessariamente é caridade, nem quer dizer bondade. Às vezes é uma dependência emocional, que começa na relação com os pais e vai para os outros relacionamentos. E ela passa por cima de si, vai se desgastando, 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 e muitas vezes ela perde o time de fazer as mudanças. O caso é aquela história de cozinhar o sapo, né? Então, a água está fria, vai esquentando, ela vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando, vai tentando pular quando vai aquecendo, mas daqui a pouco ela não consegue mais e vai cansar e acaba morrendo. Então, as pessoas que têm dificuldade de dizer não, elas tendem a dar sempre sim para o outro e não para si. Isso tem a ver com um mapeamento psíquico, padrões de psíquicos, scripts, crenças limitantes que ela tem. Então, quando nós somos frustrados, a grande armadilha é a vitimização, que envolve tristeza e raiva. Quando acontece, já que é tão comum na nossa vida, e se despertou essa emoção, antes de se rebelar contra o outro, se chatear contra o outro, é importante que cada um olhe por que aquilo lhe chateia, né, lhe deixa triste, lhe deixa com raiva. E em seguida procurar olhar o que pode ter de bom a partir daquele não que uma pessoa, um trabalho, a vida trouxe esse não. Então a frustração, ela também é um convite à ressignificação de vida. E para que seja melhor acolhido pela pessoa, é necessário ela procurar vislumbrar, puxa, o que pode acontecer de bom a partir daqui? E com certeza você vai encontrar, se você se detiver em relação a isso. Basta você olhar nãos que você teve na sua vida, no passado, e depois fatos que aconteceram. Agora, é importante você se disponibilizar para tentar ver, porque a vitimização, ela vai tentar impedir, ela não vai lhe deixar ver, porque você tem que ficar no sofrimento e culpar alguém. Quando tem uma realidade para ser vista, concreta, lições a serem tiradas, aprendidas. Então, a frustração, quando ela surge, ela traz uma possibilidade de novos olhares, porque ela lhe tirou da zona de conforto ou do ponto de acomodação que você vivia. É importante que você lembre que a satisfação do prazer, do desejo, é algo bem do ser humano. Mas a criança, ela precisa ser satisfeita sempre e tende a reagir mal. Então, se você vê um adulto que não reage bem quando é frustrado, quando o desejo não é atendido, quer seja a hora que a pessoa marcou, um restaurante, um convite que fez e a outra pessoa não foi, faltou e ela reage de forma desproporcional, saiba que é essa criança interna que está ali, não aceitando, se sente desqualificado, se sente diminuído, não valorizado e tende a ficar triste e com raiva. Às vezes revela tristeza, às vezes revela raiva. Mas isso eu quero dizer para vocês que é natural, faz parte do humano. O ruim é quando se estabelece e isso fica como um padrão. Aí é ruim, realmente é ruim. Vai trazer muitos danos, vai ser caro para a estrutura psíquica, vai gastar muita energia e vai se impedir, como eu disse, de ver uma porção de coisas boas, novas possibilidades que surgem a partir desse momento. Então, a proposta prática dessa semana que eu quero lhe convidar a fazer é você observar na sua vida algo que hoje esteja sendo um não, ou as situações que vem o não, onde vem a frustração. E quando surge a frustração, observa primeiro as suas emoções. Em seguida, observa as suas reações, o que passa na sua cabeça. E, em seguida, eu lhe convido a ir para um outro lugar, para ver de um outro ângulo esse momento que você está passando e vislumbre possibilidades. O que surge que pode te fazer bem, até melhor do que o que antes você pensava no estágio anterior que você estava, que foi frustrado, que não pôde mais ser realizado. Observa dessa forma, busca a inspiração do alto e faz de uma semana realmente de entrega ao seu crescimento pessoal. Frustrar-se é necessário para que a gente cresça. Manter-se na frustração vai gerar uma amargura que vai gerar
normalmente um azedume, maus tratos, a falta de cortesia, e isso aí é um estado adoecido. Então, acolha essas palavras, reflita e veja como pode ser útil. Relembrando, se foi útil, dá um like. Isso conta pra gente esses vídeos do YouTube. Se inscreve no canal, liga a sinetinha aí para te avisar e faz durante essa semana esse exercício prático que vai te fazer bem. E dentro dessa prática, compartilhe o vídeo. Eu te agradeço. Então, uma feliz semana, paz e bem para você.